Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Na entrevista de sábado de hoje, eu tenho aqui ao meu lado Diego Piazza, que é coordenador da UX Grafini, que é uma unidade de negócios vinculada à Universidade de Caxias do Sul, por isso esse UX de UCS, que trata de projetos ligados ao grafeno, que é um material absolutamente revolucionário pelas suas características físicas, tanto mecânicas quanto de supercondutividade, coisas que o Diego certamente saberá explicar muito melhor do que eu, mas que tem lá na UX Grafini uma unidade dedicada a fazer alguma coisa que a gente preza muito na Revolução Industrial Brasileira, que é fazer não apenas a pesquisa científica, não apenas o desenvolvimento do conhecimento, mas o transporte do conhecimento produzido para nota fiscal, para virar projeto de produto, prestação de serviço, para virar economia. Então, essa interface entre conhecimento sobre um material avançadíssimo, que promete muito para o mundo do futuro, que é o grafeno, e a economia, vai ser o tema da nossa entrevista com o Diego Piazza, a quem eu dou as boas-vindas, a quem eu agradeço muito por estar aqui na nossa entrevista de sábado. Diego, muito obrigado. Eu queria que você começasse apresentando a UX Grafini, o que vocês fazem, e também, se puder, porque o público, em geral, ainda está se familiarizando com os novos materiais, introduzir um pouco sobre as características do grafeno. Por que o grafeno promete tanto? Por que o grafeno dizem que pode se tornar o grande material da indústria do futuro, o grande material das soluções tecnológicas do futuro? Obrigado, Diego, a palavra é sua. Bom, obrigado, Fausto, obrigado a todos, né, que estão aqui nos ouvindo nesse sábado. Desejo, né, a todos já uma ótima entrevista e a gente possa, né, compartilhar o máximo possível de conhecimento. E a gente agradece, né, enquanto UX Grafin, a oportunidade de compartilhar as informações, não somente da UX Grafin, né, mas sobre todas as possibilidades, as potencialidades que o mercado brasileiro tem para com o grafeno. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né. A UX Grafin, ela é uma unidade de negócios da Universidade de Caxias do Sul, ela está dentro do Parque de Ciência e Tecnologia e Inovação da Universidade de Caxias do Sul, e ela tem como característica trabalhar em ações que visem, né, a prestação de serviços tecnológicos quanto à produção, caracterização e aplicação de grafeno e os seus derivados. Então, essa é a essência, né, essa é a essência da UX Grafin. Hoje, a UX Grafin, ela tem estrutura e suporte, né, para prestação de serviços tecnológicos de altíssima qualidade. Eu vou comentar um pouquinho durante a nossa conversa, né, especificamente o que a gente faz, quais são as caminhadas e que estrutura, né, que robustez tem esse projeto, né, que depois se torna numa unidade de negócios. Nós aqui trabalhamos com nanotecnologia desde 2004. Então, os avanços com pesquisas, né, iniciaram em 2004, que é uma das bases, né, para que a gente pudesse chegar ao ponto que estamos hoje e escalar, né, os processos produtivos. Então, desde 2004, trabalhamos com nanopartículas, das mais diferentes possíveis. Em meados de 2017, nessa caminhada, a UX começou a avançar dentro dos seus processos produtivos de grafeno, atendendo às demandas das pesquisas, assim como tantas outras iniciativas nas ICTs ao redor do país e do mundo. Em 2018, por uma visão disruptiva do nosso reitor, que aqui eu quero agradecer, ele realmente se posicionou no mercado como sendo, né, uma estrutura que trabalhasse com essa prestação de serviços tecnológicos voltados à produção de grafeno. Desde então, começou todo o movimento e uma articulação muito forte com a indústria. Trabalhamos com plano de negócios, organizamos todas as nossas estruturas para que a gente pudesse realmente cumprir uma grande função que é da academia, que é que o conhecimento chegasse, né, para a sociedade. Então, a UX Grafin, ela visa, né, realmente gerar valor, né, usando o grafeno, com novas tecnologias para a sociedade. Então, esse é um ponto importante. E a sociedade, né, subentende-se indústria, sociedade de um modo geral. Hoje, nós trabalhamos muito forte com a conexão direta com as indústrias. Nós temos uma estrutura robusta, né, em que a conexão dentro da universidade, com o setor, com a parte jurídica, com a parte documental, projetos e tudo mais, atrelados, né, a uma grande parceria que nós temos hoje, formalizando uma holding, né, entre a UX Grafin e a Zextec Nano. A Zextec Nano hoje é o nosso braço comercial, faz todo um processo, uma prospecção de mercado
comercialização de grafenos. Então, toda essa parte mercadológica, né, a parte de mercado hoje é a Zextec Nano que faz, detém todas essas questões de produção, comercialização do grafeno de um modo geral. E feita essa introdução, né, respondendo a tua pergunta, Fausto, por que o grafeno, né, trabalha, né, de tal forma que gera concepções de potenciais aplicações e tem, né, resultados incríveis de um modo geral. Bom, nós, enquanto Graphin, acreditamos que o Brasil, né, eu gosto muito de falar isso, o Brasil ele tem que precisa, né, deixar de ser apenas um grande exportador de commodities, né, e se tornar um portador de futuro, né? Eu acho que ser um portador de futuro é muito importante para que ele possa, né, fazer entregas incríveis de alto valor agregado. E o grafeno pode ser visto como uma das possibilidades. O Brasil tem inúmeras possibilidades para isso, né? E o grafeno, dentro da área de materiais, pode ser visto como uma das possibilidades de transformar o Brasil como um portador de futuro. E é isso que nós atuamos, né? Uma matéria-prima dentro, né, tecnicamente, cientificamente, tem inúmeras definições, mas ele é uma forma alotrópica do carbono, ele é um derivado, né, da família dos carbonos, por ser um material 2D, né, ou seja, ele tem basicamente a sua espessura desprezível, na escala dos nanômetros, ele é considerado um material bidimensional. E como ele tem uma característica, né, incrível, desde que foi sintetizada uma folha lá em 2004, que posteriormente em 2010 o André Gay e o Konstantin Novoselov ganharam aquele prêmio Nobel de Física, ele se tornou um material, vamos dizer assim, desejado inicialmente pela academia, né, pelos pesquisadores, e agora a gente enxerga que no Brasil tem dado alguns passos significativos para que se torne um objeto de desejo, um material de desejo da indústria e posteriormente do consumidor final. Por que ele apresenta essas características tão incríveis, né? Realmente, por ser um material de baixíssima densidade, então ele é considerado um dos materiais mais leves do mundo, então ele tem uma característica de alto volume ocupado e uma baixa massa, então ele tem essa característica. Além disso tudo, né, ele confere propriedades desde propriedades de grandes propriedades mecânicas, químicas, físicas, tudo isso, né, são características do grafeno. E algumas coisas a gente já tem observado, e eu acho que é importante também deixar as informações mais claras possíveis. O grafeno, ele não vai dar todas as propriedades que se falam ao mesmo tempo para um único produto, né? Eu acho que isso é bem importante para não gerar nenhuma expectativa, né? Puxa vida, que tipo de produto está sendo colocado, né? Então, o grafeno, ele vai, para cada tipo de aplicação, fazer entregas específicas ou conjuntos de entregas para aquela potencial aplicação desejada para ele, mas nunca todas as propriedades que é falado do grafeno, né? Muitas vezes a gente observa isso sendo discutido e eu acho que qualquer pesquisador que você for conversar, ou que a sociedade for conversar, Fausto vai comentar isso para vocês. O grafeno agrega inúmeras propriedades. Por que ele agrega muitas propriedades? Porque ele, de certa forma, empresta as características deles para os materiais do qual ele está sendo combinado. Que aí tu pode ter, né, resistência à flexão, ter uma peça muito mais flexível, tu pode ter uma superfície, né, em que a tensão superficial é modificada, tornando ela hidrofóbica, né, por exemplo, uma superfície autolimpante, dentro dos óleos, né, lubrificantes, enfim, aí é uma característica extremamente vasta e aí a gente pode ficar algumas horas, né, conversando e passar um final de semana divagando aqui sobre as aplicações do grafeno. Sem dúvida. O que eu leio sobre grafeno sempre é surpreendente, porque hoje mesmo, por coincidência, eu abri um link que dizia sobre como nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, alguém já está pensando no grafeno como a possibilidade de substituição da fibra ótica para a transmissão de sinais eletrônicos, né? Parece que a supercondutividade do grafeno permitiria, em tese, a condução de sinais digitais. Então, assim, a possibilidade da conexão mundial via internet se dá, né, por cabos de grafeno em lugar de cabos de fibra ótica. Quem tem um pouco mais de idade, como nós, lembra do que foi a fibra ótica nos anos 90, né? Chegou a solução
Era é o anúncio né, dos novos tempos da fibra ótica. E hoje já se fala que o grafeno pode virar o substituto da fibra ótica. Mas o que eu queria me concentrar aqui, Diego, era o seguinte: você falou então que o Ux Graphene, ou a Ux Graphene, eu não sei ainda, tem uma pegada de transformar essa pesquisa com esse material tão rico de possibilidades em produtos e serviços, né? Me exemplifica, por favor, o que você já tem de resultado atingido ou que projetos tem, né? E associação com quem? Como é que vocês se encaixam aí na economia brasileira? Perfeito, então. Bom, então, bem colocado teu apontamento aqui, né, as tuas colocações voltadas aos mercados de aplicações. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, a UX Profim, ela se conecta, né, à indústria brasileira, ao cenário nacional e internacional. Eu acho que isso é bem importante, né? Nós já temos conexões ao redor do mundo, depois a gente pode conversar um pouquinho também sobre isso. Mas como que a UX Grafin, né, ela atua? Então, como o nosso foco, né, realmente é transformar conhecimento em nota fiscal, esse é o princípio que a gente tem, e a gente quer auxiliar as empresas, né, a potencializarem a sua matriz produtiva, ou gerar uma nova matriz produtiva, ou ainda novas empresas surgirem, podendo ser desde uma startup, uma spin-off, ou uma empresa já consolidada. E esse tem sido o nosso mercado de trabalho, né? Então, nós já atuamos junto com várias empresas do setor automobilístico, por exemplo, né, potencializando o uso do grafeno em peças técnicas, visando algumas aplicações específicas. Obviamente, né, por questões de sigilo, a gente sempre não divulga, né, quem são essas empresas e especificamente os ganhos de algumas aplicações, até por uma questão de estratégia de mercado que essas empresas adotam. Mas o mercado automobilístico tem apresentado ganhos significativos, né, e algumas características importantes, né? Por muito tempo o grafeno ele foi estudado visando apenas, né, ganhos mecânicos, ganhos de propriedades mecânicas. E hoje a gente já consegue entregar para as indústrias, por exemplo, a viabilidade do uso do grafeno em substituição a aditivos que estão na cadeia plástica, né? Podendo retirar aditivos anti-UV, anti-chama, e o grafeno conseguir fazer cumprir a função desses outros aditivos que foram utilizados. Esse é um exemplo. Outra aplicação que a gente tem trabalhado, né, e tem conversado são na área da agricultura, né? Então, quando a gente olha para a agricultura, o pessoal, puxa vida, mas como o grafeno entrando na área da agricultura? Então, o grafeno incorporado em filmes, né, poliméricos, então também já tem sido colocados, então aqueles filmes de estufas visando, né, questões de permeabilidade, resistência ao UV, essa é uma característica. Na construção civil, Fausto, já temos trabalhado, então já tem empresas utilizando, né, grafeno dentro das suas expertises, sejam elas expertises voltadas, né, à construção de estruturas mais sustentáveis. Então, recentemente a gente anunciou uma parceria numa construção de uma casa sustentável contendo grafeno, em que a gente utiliza materiais reciclados, incorporamos grafeno e o grafeno potencializa essas propriedades, ou seja, torna uma matéria-prima que até então não tinha tanto valor de mercado no mercado mais amplo. Então, isso abre um leque de mercado gigante, né? E eu sempre digo assim, não focar na matéria-prima, mas nas possibilidades que essa matéria-prima pode, né, desencadear. Eu acho que esse é o olhar que a gente tem tido e nós auxiliamos as empresas também. Ao mesmo tempo, né, aditivos de concreto, então também é uma característica. A impressora 3D tem sido revolucionada, a impressão 3D tem sido revolucionada graças ao grafeno, então nós atuamos em alguns aspectos nesse sentido também. Mas o que é importante, né? A UX Grafin, quando ela tem essa pegada industrial, a gente tem algumas características que nós visamos desenvolver soluções, né? Então, essa a nossa característica, desenvolver soluções para auxiliar as empresas a identificar dentro do seu escopo de produtos onde há potencialidades de aplicação de grafeno, ou ainda colocar em mercado produtos que estavam engavetados e que não seriam lançados por N motivos, né? Então, o grafeno viabiliza o desenvolvimento de novos produtos que não eram desenvolvidos até então, por umas questões de propriedades, algumas questões de posicionamento próprio da empresa. E o que isso reflete, né? Reflete de forma direta numa visão em que a empresa começa a enxergar o uso de um material avançado, o uso de uma nanotecnologia
com maior assertividade e gostando mais de trabalhar com isso. Por quê? Porque a distância que se tinha antes, custo, né, de uma nanotecnologia, de um material tão disruptivo e com tantas propriedades, ela era vista como uma distância muito grande da possibilidade de ser incorporado. E hoje não, a UX Graphene já consegue mostrar, peraí, dentro do Brasil, vocês já estão produzindo grafeno, o Brasil tem as maiores reservas de grafite, que é a matéria base para produzir o grafeno. Por que a gente tem que importar matéria-prima e por que a gente não consegue fazer essas entregas dentro do Brasil? Então, ter uma planta de produção de grafeno e mais iniciativas voltadas ao desenvolvimento de aplicações de grafeno faz com que a gente consiga girar uma roda que por muito tempo, né, era vista como distante, e não distante porque o Brasil não tinha tecnologia, mas era questão econômica mesmo, né? Como é que a gente vai incorporar uma matéria-prima que custa X mil reais no meu produto, se é um produto que não tem valor agregado? Então, esse é um ponto importante. E outra característica que a UX Graphene também auxilia as empresas é realmente identificar o valor agregado que aquele produto tem a partir da incorporação de grafeno, né? Então, essa é uma característica, porque muitas vezes nós vamos ser muito sinceros e muito direto com as empresas no seguinte sentido: algumas aplicações vão virar custo, não vai ter um valor agregado, né? Não adianta a gente pensar em colocar grafeno em todos os tipos de aplicação, agora eu tenho grafeno. Vai virar um custo, porque a tua margem de lucro é na casa dos centavos, e como é que vocês vão fazer uma incorporação de uma nanotecnologia se eu não vou enxergar nenhuma melhora, nenhuma diferença para entregar de produto? Então, tem que cuidar também para isso. E isso serve para qualquer matéria-prima, não estamos falando apenas do grafeno, né? Para qualquer matéria-prima. E já com o grafeno, a gente consegue agregar valores, em que o teu produto que antes não tinha uma resistência à radiação UV passa a ter uma resistência, o produto que antes, né, tinha uma baixa permeabilidade, né, uma baixa resistência à permeabilidade, agora passa a ter uma maior resistência à permeabilidade. Enfim, esse é o valor agregado que nós gostamos de trabalhar e apresentar para as empresas. Sendo bem resumido, né, em termos de aplicações. Sim, ótimo. Não, acho que você fez uma fala brilhante aí, deu para visualizar, porque a gente que trabalha dentro do setor industrial, isso tudo que você falou faz o maior sentido. Agora, uma parte da tua fala, você mencionou a questão da extração. A gente sabe que as minas de grafite são a origem do grafeno, e que o Brasil tem uma condição comparativamente privilegiada em relação ao restante do mundo para produzir grafeno. Ocorre, Diego, que a tradição brasileira é a da extração do minério bruto e praticamente uma doação dessa riqueza. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Uma doação dessa riqueza para que outros o processem e nos vendam depois o material com valor adicionado. Isso é a história do Brasil. A formação econômica do Brasil é essa. Pelo que eu entendi, então vocês estão tentando fazer diferente. Vocês estão tentando dizer, não, peraí, a gente vai pegar o grafite, transformar em grafeno no Brasil, e daqui nós vamos oferecer esse valor adicionado e entrar por alto nessa nova economia. É isso mesmo? É assim que vocês estão trabalhando? É dessa forma que a gente enxerga o mercado, né? Isso é bem importante a tua colocação, Fausto. É óbvio, né, que todo grafite extraído do Brasil não vai virar grafeno, né? Eu acho que esse é um ponto importante, até porque existem diferentes produtos, e o próprio grafite, né, quando transformado num eletrodo, já tem uma agregação de valor significativo, né? Mas a gente entende, sim, que o Brasil tem uma estratégia, né? Ele tem uma moeda na mão diferenciada em relação aos demais países ao redor do mundo. Se nós temos as maiores reservas de grafite do mundo, por que toda a indústria nacional precisa importar grafeno e nós não podemos ter iniciativas dentro do Brasil produzindo grafeno, como, né, a estratégia desenvolvida pela UX Graphene com a Zextec Nano em colocar para o mercado grafeno e tornar isso não num produto intangível, não é uma tecnologia intangível, é uma tecnologia daqui, é uma tecnologia que acontece no Brasil, que a gente tem condições de aplicar e exportar produtos, né, contendo grafeno com alto valor agregado competitivo e dizer assim para o cenário mundial: olha, pessoal,
nós detemos as maiores reservas, nós temos excelentes pesquisadores no Brasil, o Brasil possui excelentes pesquisadores, possui excelentes ICTs e possui excelentes indústrias. O conjunto disso tudo reflete em alta tecnologia que a gente pode trabalhar casado e dizer o seguinte, pessoal, produto feito no Brasil tem alta qualidade. E é isso que eu vejo. O Brasil possui hoje uma condição incrível de ser um portador de futuro. E sendo portador de futuro, a gente vai olhar para o cenário mundial, nos posicionando e entregando coisas incríveis. E o grafeno é uma dessas estratégias. Então, tentar extrair a grafite, né? Embalar o grafite e vender, ok, é uma forma de monetizar, né? Mas a gente tem que olhar também que se eu pegar esse grafite, trabalhar o grafite dentro do Brasil e depois embalar ele para monetizar, o valor agregado ele é maior. Então, esse é sim, é dessa forma que nós olhamos, Fausto, e nós acreditamos que a transformação de uma matéria-prima com agregação de valor, a gente consegue auxiliar o Brasil a se posicionar de uma forma estratégica no mundo. Vocês são a parte crucial daquilo que eu almejo que seria uma revolução industrial brasileira. Não uma industrialização à moda antiga, mas uma nova industrialização brasileira, que é exatamente o que você acaba de descrever, ou seja, aproveitamento dos nossos recursos tecnológicos, naturais, humanos, né, a nossa capacitação, a nossa formação econômica, social, geográfica, e a ativação disso através de processos industriais, que não são indústria na moda, no conceito antigo, mas processos de produção encadeados, né, gerando sinergias tecnológicas. É toda a nossa pregação aqui nesse projeto, vocês já estão fazendo na prática. Diego, uma outra pergunta. Vocês, qual é a participação da UX Graphene e do, se não me engano, Zetex Nano? Parece que é assim o nome, né? Zextec Nano. Extec Nano, no processo de produção. Vocês recebem grafite em estado bruto, processam e transformam em grafeno? Qual é exatamente o ponto que vocês trabalham aí? Perfeito. Bom, todo o processo de produção, né, de grafeno, eu acho que é importante, né, o grafite é uma das fontes de produção de grafeno. Já tem vários métodos de produção de grafeno, né, que utilizam ou não o grafite, tá? O importante é a fonte de carbono, então esse é o mecanismo. Então já tem, a partir de fontes de biomateriais, né, a biomassa, perdão, a fonte de biomassa, um processo de CVD que está associado, né, à inserção de gases, enfim, tudo isso é um cenário, né, de diferentes métodos de produção de grafeno. Dentro desse cenário, então, essa parceria, né, em que a UX Graphene consegue trabalhar com a prestação de serviços tecnológicos, auxiliando, né, uma Zextec a fazer produção, comercialização e aplicação de grafeno, o que a gente consegue entender? Hoje, nós trabalhamos com uma rota de esfoliação química, né? Nós pegamos esse grafite já beneficiado, então o grafite ele é extraído, né? As empresas que trabalham com a extração, eles beneficiam o grafite. Dentro desse beneficiamento existe um tipo de grafite, né? Ou mais do que um tipo, mas a gente identificou nesse momento compramos esse grafite e geramos valor, né, ao agregar valor no grafite. Então, boa parte disso, né, ele se transforma em grafeno e parte se transforma em grafite, né, então isso depende, né, ali vem eu sempre comento que aí vem o segredo industrial, né, envolvendo a Zextec Nano e a UX Graphene, que é a forma específica de transformação, os benefícios, os ganhos, rendimento que a gente tem. Mas esse é o ponto. A gente tem o grafite do Brasil, né, que é uma matéria-prima 100% nacional, né, uma característica e a gente transforma. E a UX Graphene, a gente carrega uma bandeira que a gente, a UX Graphene com o Zextec Nano, carrega uma bandeira em que nós temos aqui um grafeno genuinamente brasileiro. Né? Ao ser genuinamente brasileiro, por quê? Todos os insumos que entram na rota de produção de grafeno são nacionais. A gente preza para isso. E todos eles têm que ter uma característica de ser biodegradáveis também, né? Para ter essa minimização de qualquer tipo de impacto ambiental num processo de melhoria. Então, uma planta verde foi essa característica que a gente focou por muito tempo. Trabalhamos com matérias-primas 100% nacional e a gente foca em auxiliar as empresas
nacionais a se posicionarem no mundo. E, ou seja, nós, dentro do Brasil, olhando para o Brasil e posicionando o Brasil num cenário mundial. Eu acho que esse seria seria não, com certeza uma das contribuições incríveis que a gente tem feito para auxiliar essa revolução industrial que nós estamos passando. Excelente, excelente. Olha, eu tenho vontade de aplaudir aqui. Eu não vou fazer isso aqui porque eu já estou dizendo que estou. Né? Então já aplaudo verbalmente aqui o trabalho de vocês. Para ir encerrando aqui nossa entrevista, Diego, o seguinte: o atual governo e não vai nenhuma crítica política, nem nenhuma colocação política aqui. Por favor, você que está nos assistindo, não entenda mal essa pergunta. A questão é a seguinte: houve declarações do atual presidente da República durante sua campanha eleitoral, dizendo, enaltecendo as qualidades do grafeno e apontando possibilidades, né, para o uso do grafeno na economia brasileira, e não mais do que isso ele se aprofundou. Ficou nessa expressão de opinião pessoal, direito dele, mas ele apenas falou sobre isso. Eu pergunto a você, Diego, você que trabalha dentro aí da transformação do grafite em grafeno, tentando agregar valor na indústria, percebe na atual conjuntura alguma modificação positiva de apoio ao trabalho de vocês? Através que seja da Embrapi, talvez? Alguma coisa aconteceu? Bom, o que a gente tem observado, né, até então, com relação a todo esse cenário, né, eu acho que é uma coisa bacana de colocar para os nossos ouvintes também, e independente, né, de questões políticas ou não, eu acho que não é esse o aspecto, não. Eu defendo uma coisa muito importante, né, você que está nos assistindo, né, dos mais diferentes locais do país, todo e qualquer plano político, né, independente da estrutura, existem algumas questões chaves que auxiliam e potencializam alguns mercados, né? Vários e vários governantes, né, tratam inovação, materiais, como estratégias, né, de acelerar o desenvolvimento, e o grafeno foi um dos temas que abordou muito forte nisso. E o Brasil tem caminhado com várias políticas, né, de incentivos ao desenvolvimento e aplicações de grafeno. Entre eles, né, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, no antigo, né, existe um programa Inovar Alto, hoje o Rota 2030, né, que existem muitos recursos disponíveis para que as empresas, né, possam trabalhar com desenvolvimentos tecnológicos, não apenas o grafeno, né, mas para isso precisam se movimentar e se posicionar e encaminhar projetos. Então, nós trabalhamos muito com o Rota 2030, através do FINEP, conectado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive, né, já aprovamos vários projetos, né, voltados à aplicação do grafeno, e recentemente a UX Grafene se tornou uma unidade Embrapi, né, voltada a aplicações de grafeno, materiais poliméricos e nanocompósitos. Ou seja, existe sim no Brasil políticas, né, e aqui não é questões partidárias, ou seja, políticas, movimentos, incentivos para que materiais avançados, nanotecnologia, grafeno e outras iniciativas voltadas a autodesenvolvimento tecnológico possam ser desenvolvidos pelas empresas, pelas ICTs e, né, com o apoio governamental nas mais diferentes esferas. Então, acho que sim, o Brasil tem feito movimentos que têm apoiado isso. Sabemos que todas as iniciativas, né, elas precisam ser contínuas, elas não podem ser estanques, né, começa e enterra. Acho que essa é uma visão que eu acredito muito. Nós não podemos, né, terminado a nossa entrevista aqui, Fausto, nós olhar para o lado, esquecer tudo que a gente conversou e partir para uma outra fala, né? Pelo contrário, acho que todas as iniciativas, independente da iniciativa, elas precisam de continuidade. Algumas delas, um ponto final não significa que elas estão terminando, mas sim é só uma reorganização para um recomeço, né? Então, eu acredito que o Brasil pode sim ser um potencial, né? Um grande berço de desenvolvimento tecnológico do mundo, né? E para isso, nós estamos aqui para auxiliar o Brasil a se tornar realmente um portador de futuro e não um exportador de commodities. Então, esse é uma forma que a gente enxerga e a gente gostaria muito de que fôssemos vistos assim, e estamos de portas abertas para auxiliar o Brasil no que for preciso.
Diego, eu não esperava tanta harmonia de pensamento entre nós. Eu vou até, na verdade, confessar que eu vou adotar a sua expressão de nos tornarmos portadores de futuro em vez de exportadores de commodities. Assim, virei fã dessa sua expressão, vou adotá-la, vou passar a fazer, repeti-la nos meus vídeos aqui, nos meus textos. Olha, Diego, muito obrigado. Esse foi o Diego Piazza, pessoal. Ele é coordenador da UX Grafini. Recomendo a vocês buscarem na internet. Vou tentar deixar o link aqui embaixo nessa entrevista. Tá? E, Diego, te deixo a oportunidade de fazer uma consideração final curta, caso queira, tá bom? Para nossa primeira entrevista ficar aí bem concluída. Perfeito, então. Mais uma vez, obrigado, Fausto. Obrigado pela oportunidade. Desejo a todos, né, que estão nos assistindo que possam, né, usufruir, assistir cada vez mais as lives, essas entrevistas que estão sendo disponibilizadas. Parabéns, Fausto, pela iniciativa, pelo projeto. Que bom se todos nós brasileiros tivéssemos uma oportunidade de gerar grandes projetos, né, como esse da Revolução da Indústria Brasileira, Revolução Industrial Brasileira aqui apresentado. Agradeço mais uma vez, e nós, UX Grafins, X-Tech Nanos, estamos de portas abertas para o que vocês precisarem. Fica o convite de quem vir para Caxias do Sul, nos visitar, conhecer, né, num friozinho. A gente promete que além de grafeno, tem vinho, galeto, tem muita coisa por aqui também. Obrigado mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Bacana, é isso aí. Pessoal, obrigado por assistir. Se inscreve aí na Revolução Industrial Brasileira, compartilhe esse vídeo. Eu acho que quem viu essa entrevista até o final aprendeu muito e, né, conseguiu renovar um pouco as esperanças, né? Como eu costumo dizer, nós não estamos condenados, tem aí esforços significativos sendo feitos para trazer de volta um pouco de esperança e de visão de longo prazo para o país. Pessoal, obrigado. Até uma próxima aí. Nos vemos.